A tua perdição, ó Israel, vem de ti, de mim vem apenas o socorro. Olá, povo de Deus! Ai, deixa eu virar aqui um pouquinho por causa dessa luminária que dá uma marca linda nos meus óculos. Olá, povo de Deus, salve Maria e viva Cristo Rei. Vou tirar os óculos que marcam. Eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês um livro que eu tô lendo e eu vou, na verdade, contar uma história que tem aqui para vocês, que eu acho, sim, que todo mundo tem que ouvir essa história. Eu ouvi essa história uma vez, não me lembro onde, provavelmente foi em um vídeo na internet também, mas coisas boas e principalmente coisas que nos remetem a Deus e nos levam para o céu devem ser compartilhadas. Então eu vou ler, eu quero que você sente, pega aí um chá, um café, alguma coisa, de preferência em um lugar silencioso, e medite, ouça e, se preciso, depois veja de novo esse vídeo e sim compartilhe com o maior número de pessoas que você conhece e tem acesso, principalmente aquelas pessoas que acham que tudo é igual, que tanto faz, sabe? Esse tipo de coisa que a gente escuta muito hoje em dia, principalmente em relação à fé, à religião. Ai, que não importa a religião, ai, que não importa, ai, eu não me importo em ir para a igreja, eu sirvo Jesus de casa mesmo, eu rezo em casa mesmo, ai, eu não me importo em me confessar, eu sou católico, mas eu não concordo com isso. Entendeu? Ouvir aqui e depois você me deixa aqui nos comentários, por favor, o que você pensou, o que veio na sua mente, em que conclusão você chegou, o que vai pensar. Fala aí pra mim. É bem forte, é bem impactante. Então se prepara, vai lá pegar o seu chazinho ou o seu cafezinho e vem com a Madá para uma historinha aqui. Foi em 1837. 2 jovens subtenentes recém-formados visitavam os monumentos e pontos turísticos de Paris. Eles entraram na igreja da Assunção, perto de Tulhérias, e começaram a olhar para as imagens, pinturas e outros detalhes artísticos daquela bonita rotunda. Sequer pensaram em rezar, estavam só passeando. Perto de um confessionário, um deles notou que um jovem padre de sobrepeliz adorava o Santíssimo Sacramento. Um disse: "Veja aquele padre, parece que está lá esperando alguém." O outro respondeu: "Talvez esteja esperando por você." O outro respondeu sorrindo: "Mas por que seria por mim?" "Ora, para você se confessar." "Confessar eu? Tudo bem, quer apostar como eu vou?" "Você confessar até parece," pôs-se a rir. "Quer apostar um jantar com uma garrafa de champanhe gelada?" Provocava o jovem oficial, de escárnio mas decidido. "Vai lá, por um jantar com champanhe eu desafio você a entrar naquela caixa," o confessionário. Aposta feita, o jovem foi até o padre, sussurrou algo em seu ouvido e foram ambos ao confessionário. Foi quando o penitente improvisado lançou um olhar de vencedor para o seu camarada e logo depois ajoelhou-se como se fosse confessar de verdade. "Descarado", sussurrou o outro, sentando-se a esperar o que iria acontecer. E esperou por 5 minutos, 10, 20, 25 minutos. O que ele está fazendo? Perguntava-se. O que ele pode ter dito depois de tanto tempo? Até que finalmente abre-se o confessionário. Sai o padre com um rosto animado, porém sério. Dirigiu-se para a sacristia, não sem antes cumprimentar o desonesto confessor, que naquele momento estava vermelho como um tomate, a mexer no bigode de forma atrapalhada. Ainda acanhado, o jovem oficial sinalizou ao amigo para que o seguisse até o lado de fora da igreja. "Diga-me o que aconteceu." "Saiba que esteve por mais de 25 minutos com aquele padre." "Palavra de honra, por um momento pensei que tivesse confessado sério." "Ganhou o jantar, vai querer para essa noite?" "Não," respondeu-lhe de mau humor. "Nós veremos outro dia. Agora tenho muito o que fazer." Totalmente transtornado, apertou as mãos do companheiro e, sem mais nada a dizer, foi-se. Mas o que havia acontecido de fato entre o subtenente e o sacerdote? Isso. Mal o padre abriu a janela do confessionário, percebeu a farsa. O jovem ainda teve a impertinência de lhe dizer: "Eu não sei ao certo, mas algo como: não me importo com a religião, e nem mesmo com a confissão." Foi isso que o subtenente disse ao padre.
Porém, aquele padre era um homem de espírito e com doçura e interrompeu o seu interlocutor. Meu caro senhor, vejo que não veio aqui com a seriedade devida, mas deixemos a confissão de lado. E caso não ache ruim, podemos conversar por mais alguns instantes. Parece-me um bom rapaz, e eu tenho em grande conta os militares. Poderia me dizer a sua patente? O oficial percebeu que havia feito algo insensato e pensou que, conversando um pouco com aquele padre, poderia se redimir. Assim respondeu dessa vez de forma educada. Sou um subtenente, venho de Saint-Cricq. Subtenente? E por quanto tempo será subtenente? Não sei, talvez por 2, 3 ou 4 anos. E depois? Depois serei tenente. E depois? Depois serei capitão. Capitão, muito bem. E com qual idade é permitido ser capitão? Se tiver a chance, posso ser capitão com 28 ou 29 anos. E depois? Difícil dizer. Passa-se um bom tempo como capitão, depois como chefe do batalhão, depois como tenente-coronel, até chegar a coronel. Bem, o senhor será coronel com 40 ou 42 anos, mas e depois? Deverei ser general de brigada e depois general da divisão. E depois? Sobra apenas o cargo de marechal, mas minhas pretensões não são tantas. Mas nem pensa em se casar? Sim, claro. Assim que eu for um oficial superior. Entendo, senhor. Será casado, oficial superior, general, general da divisão, talvez até marechal da França, quem sabe. Mas e depois? Depois, não sei dizer o que virá depois. Responde e neste momento já parece estar um pouco confuso. Desta vez o padre lhe diz com um tom mais sério. Veja como é estranho. Você sabe o que vai acontecer até lá. Mas o que virá depois... Bem, eu vou lhe contar. Depois, meu caro, virá a sua morte. A sua morte. A sua morte. Depois estará diante de Deus e será julgado. E se continuar a fazer o que fez agora, encontrará a danação e queimará eternamente no inferno. É isso o que acontecerá depois. Atordoado, o jovem ensaia fugir, mas o sacerdote o impede. Um instante, meu rapaz, ainda tenho algo a dizer. Você tem honra, não é verdade? Pois bem, também a tenho, e o Senhor acabou de ofendê-la e por isso exige uma reparação. Mas será algo simples, quero apenas a sua promessa de que durante 8 dias, antes de dormir, ajoelhar-se-á e dirá em voz alta: um dia eu morrerei, mas eu não me importo. Depois do meu julgamento serei condenado, mas eu não me importo. Depois irei queimar eternamente no inferno, mas eu não me importo. Apenas isso. Sei que como homem honrado, não irá faltar com sua palavra. O subtenente, envergonhado, em desespero, para sair dali, fez sua promessa. O bom padre se despediu acrescentando: eu não preciso dizer, meu caro amigo, que eu te perdoo com todo o meu coração. Se um dia você precisar de mim, sempre me encontrará aqui. Só não se esqueça de que me empenhou a sua palavra. Como vimos anteriormente, eles se separaram. Naquela noite, o jovem oficial jantava sozinho e as lembranças do que ocorrera o irritava profundamente. Quando chegou a hora de se deitar, hesitou um pouco, mas tinha de honrar a sua palavra. Eu morrerei, serei julgado e poderei ir para o inferno, mas não teve coragem de dizer eu não me importo. Vários dias se passaram e, sem cessar, o arrependimento retornava ao seu espírito, como se fosse um zumbido em suas orelhas. Em verdade, como 99% dos jovens, ele era mais desorientado do que mau. Passados 8 dias, ele voltou à igreja da Assunção, mas dessa vez para se confessar de forma sincera. Deixou o confessionário com o rosto banhado em lágrimas, que expressava alegria no coração. Segundo me disseram, passou dali em diante a ser um digno devoto de Cristo. Portanto, foi através de uma reflexão séria sobre o inferno que, com a graça de Deus, operou-se a transformação. Ora, se ela agiu no espírito daquele jovem oficial, por que não haveria de agir no seu, caro leitor, caro ouvinte da Lamadar? É preciso refletir sobre esse assunto, sim. Afinal, trata-se de uma questão bastante pessoal e, admito, profundamente temerosa. Mas ela está diante de nós e, queiramos ou não, devemos encontrar uma solução definitiva. Iremos, portanto, e assim se exige, examinar com muito cuidado, embora brevemente, 2 coisas. Primeiro, se o inferno realmente existe e, segundo, o que é o inferno.
Antes de começar, faço apenas um apelo à sua boa-fé. Pense. Maravilhoso! Esse texto faz parte do começo, é o prólogo do livro que se chama O Inferno, de Monsenhor de Segur. Foi uma indicação do padre José Augusto, em um vídeo que ele fez, ele falou muito bem deste livro. Depois eu vi também padre Paulo Ricardo falando dele. Fui ver o preço, é muito baratinho, foi R$36 no Amazon. É um livro pequeno, tem... Cadê? Tô olhando lá, já tô lendo. 134 páginas, é um livro pequeno, assim, de bolso, sabe? De bolsa, né? E vale a pena comprar. Ainda não terminei, eu tô lendo, comecei a ler ontem. E quando eu li esse texto, eu falei, eu vou ler para as meninas lá no canal, para ir falar para elas, passarem para frente. Pra gente refletir. A gente vive no mundo do tanto faz, né? Do não importa isso, do não importa aquilo, que vale a fé. Deus é um só. Deus é um só, e porque ele é um só, ele deixou o caminho dele, né? Então, você teria coragem de todo dia ajoelhar aí na sua cama e dizer... Eu vou morrer, né? Que a gente faz 1000 planos. Amanhã eu vou fazer faxina, depois da manhã eu vou ao shopping, domingo eu vou à missa, né? Rapidinho, depois da missa eu vou pra fazenda, ou não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas e depois? Aí você, na quinta-feira tem adoração, você diz, hoje tem adoração, mas eu não me importo. Você precisa confessar mensalmente. Mas eu não preciso, eu não me importo com a confissão. Mas eu preciso receber a Eucaristia, sair do pecado. Mas eu não me importo. Ir à missa e sentar no banco e ficar assistindo, tá bom demais, né? Mas e aí, você tem coragem de falar? Depois eu vou morrer, vou pro meu julgamento, teste a teste com o Senhor, e vou pro inferno. Porque essa é a realidade. Jesus deixa isso bem claro nos evangelhos, né? No evangelho ele fala do inferno milhões de vezes. É uma realidade que o mundo tenta, assim, né, maquiar no tanto faz, no tudo pode, no tudo é normal, né, na nossa vida errada, que muitas vezes a gente negligencia essa salvação que Deus já nos deu, que Jesus já pagou, né, com preço de sangue, com preço de cruz, e a gente negligencia, né, e a gente prefere ficar naquela de que Jesus é amor e misericórdia. Mas e depois que a gente se for, né? Você vai chegar, porque tem gente que infelizmente pensa dessa forma, que pecado é só roubar e matar, né? Um dia desse eu estava ouvindo uma pregação de um padre que ele tá começando a fazer chamar mais atenção na internet. Eu não vou saber o nome dele. Que vai nos ajudar a vencer os pecados veniais. Sabe por quê, gente? Porque é mais fácil não matar alguém do que parar de mentir. Talvez você nunca mate ninguém nessa vida, que é um pecado muito grave, mortal. Mas você mente. Às vezes é mais fácil não matar ninguém do que parar de mentir. Às vezes é mais fácil não trair a sua esposa do que parar de ser invejoso, fofoqueiro, avarento, entendem? Nós deixamos, às vezes, o camelo passar. E vamos cuidar das coisas pequenas. Não, nós temos que ir atrás dos pecados veniais, das coisas que nos desviam do caminho, que são do dia a dia, mas que nos impedem de chegar até Deus. Comungando com frequência, vindo à missa. A missa do domingo, dia de semana também tem missa, mas comungando com frequência, recebendo a Eucaristia, principalmente na missa dominical, as orações diárias, o terço, a leitura da Sagrada Escritura, a leitura do catecismo, da doutrina, da nossa fé, conhecer a nossa fé, a vivência na família, ser um bom pai, uma boa esposa, um bom filho, no trabalho, ser um ótimo trabalhador, pontual, que faça o trabalho com perfeição, nos estudos, para quem estuda, tirando as melhores notas, sendo uma pessoa exemplar, buscando encontrar Deus nas realidades deste mundo para não nos surpreendermos na hora da morte. Ele diz que é muito mais fácil a gente não matar do que parar de mentir, por exemplo, quem tem vício de mentir. É muito mais fácil não trair do que falar mal do outro. Tudo isso é pecado, gente. São essas maniazinhas que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente passa a se santificar. Depois que a gente larga os pecados mortais, que no caso são contra os 10 mandamentos, a gente às vezes acha que é o oba-oba da história. Uau, tô na graça. É aí que a gente tá em estaca zero. Porque quando a gente tá em pecado mortal, a gente tá em dívida.
a gente tá excomungado, a gente tá fora da caixinha. Quando eu passo a cumprir todas as leis, né, a andar na graça, estar fora dos pecados mortais, dentro ali, né, do cercadinho de proteção que Deus fez pra gente, que são os 10 mandamentos, que não são castigos, são proteções, né? Quem é mãe sabe pra que serve o chiqueirinho, né? Pro bebê não se machucar, não cair, não passar daquele limite. Isso é pra isso que serve os 10 mandamentos. Então, quando a gente tá ali seguindo certinho, a gente tá em estaca zero. Aí é agora que eu vou correr atrás, pedala madazinha, para buscar a santidade no dia a dia, né? No negar-se a si mesmo, naquela comidinha gostosa que eu queria comer mais um pouco, mas aí já vai ser gula, né? Dependendo da quantidade. Na vontade que eu tô de falar da minha vizinha, mas eu vou calar minha boca. Aquela mentirinha que eu quero falar para não me comprometer muito, para não ficar mal com a pessoa. Na omissão da verdade, né, que eu posso exortar uma pessoa, falar, olha, você tá num caminho que não é muito legal, sai daí, né, Deus te ama, eu me omito, eu tenho vergonha de falar da minha fé. Então, às vezes é muito mais fácil você não cometer um pecado mortal do que esses pecadinhos do dia a dia que a gente acha que é normal, né, eu não me importo. E, na verdade, na maioria das vezes, você pode passar uma vida inteira sem matar uma pessoa. Com facada, ou com tiro, com a bomba, sei lá. Mas às vezes você mata muitas e muitas pessoas dentro do seu útero usando um anticoncepcional, um DIU. Você mata muitas pessoas no seu coração com rancores, raivas, né? Língua, com a língua. Então, e aí? Você se importa ou não se importa? Reflete aí um pouquinho, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim o que vocês acharam, se isso foi impactante pra você também, como foi pra mim, e compartilha, gente. Nossa, isso é uma coisa que eu acho que deve ser mandado pra frente, tá bom? Um Ave Maria pra Madá, fiquem com Deus, beijo, 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 tchau, tchau.